Flamengo quebra jejum com o Tite, a gente vai comentar aqui para vocês, tá? Mas antes eu gostaria muito de falar sobre o clássico entre Flamengo e Vasco que acontece nesse domingo às 16 horas no estádio do Maracanã, um jogão, né? Um jogo que, cara, esquece aquele primeiro turno que a gente goleou o Vasco por 4-0, um Vasco, né, ali em crise com Barbieri e tudo mais, a gente goleou, deu um amasso ainda sobre o comando do técnico Jorge Sampaoli, né? Que gerou todo aquele rebu lá em São Januário e tudo mais, né? Que foi um jogão, né? Um jogão, né? Que o Flamengo fez, um dos melhores jogos do Flamengo até então do ano foi aquele jogo diante do Vasco, foi aquele jogo diante do nosso rival aí Vasco da Gama, né? Que hoje se encontra num momento melhor do que vivia no primeiro turno, né? Os caras estão ali brigando para sair da zona de rebaixamento, ainda vive uma situação muito delicada, né? Tá ali, né? Igualado com o Santos ali, que é o time que está em primeiro ali na zona de rebaixamento. Então o Vasco ainda tá ali numa situação delicada e com certeza, né, tem a chance aí de pular para 12º lugar e com isso vão querer, ainda mais num clássico, né, diante do rival que aplicou uma goleada no primeiro turno, vão querer vir com tudo para esse jogo, né, diante do Flamengo, que com certeza, mano, vai ser um jogão para ambos, tanto para o torcedor flamenguista, tanto para o torcedor vascaíno, vai ser um jogão e com certeza vai ser aquele clássico que tem tudo para ser resolvido nos detalhes. Inclusive, cara, um dos melhores jogos da rodada, e eu sou flamenguista, eu assumo, um dos melhores jogos da rodada que eu vi foi Vasco e Fortaleza, tá? Foi um jogão, cara, um jogo muito movimentado para ambos os lados, Fortaleza, Vasco, né? Que o Vasco conseguiu a vitória ali com o camisa 10 dele lá, o Pair, né? E fez o gol ali que garantiu a vitória diante do Fortaleza, né? Então assim, o Vasco vem numa crescente, vem um time que vem mais organizado do que no primeiro turno, embora viva uma situação delicada, mas, né, o Flamengo a gente sabe que com certeza os jogadores também vão estar motivados para esse clássico, porque é um clássico, o clássico, cara, meu parceiro, se tu tiver numa pior fase, não interessa, irmão, se tu tiver ali na merda, você tem que jogar, você tem que se entregar, ainda mais diante de um Flamengo e Vasco. Então o Flamengo tem que buscar essa vitória, tem que, né, até mesmo para a gente continuar ali garantindo a nossa classificação para a Libertadores do ano que vem e também para quem sabe, né, embora como diz o Tite ainda é um sonho, né, quem sabe buscar o título do Campeonato Brasileiro que hoje se encontra nas mãos ali, o Botafogo está com uma mão na taça, né, do Campeonato Brasileiro, tá? E para quem achou que o Flamengo teria folga hoje e tudo mais, nananina não, o Flamengo treina hoje, inclusive agora, na parte da tarde, às 15 horas, tá? Já pro clássico diante do Vasco, né? Nesse domingo, então a equipe do Flamengo, pela manhã com certeza ali os jogadores repousaram, ficaram com a família e tudo mais, mas hoje às 15 horas os jogadores vão estar treinando, já devem estar treinando, tá? No Ninho do Urubu, tá ok? Cara, eu gostaria muito aqui de falar sobre Bruno Henrique e também sobre Pedro, tá? Mas antes, cara, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo para amigos e amigas rubro-negros e ative o sino da notificação para você ser notificado dos vídeos e conteúdos que estão surgindo aqui, tá ok? Não esqueça não, tá? Bom, eu gostaria muito aqui de falar primeiramente do Pedro, que está perto de igualar, né, a sua melhor marca, né, já com a camisa do Flamengo ainda esse ano, né? Lembrando que no ano passado o Pedro, que foi um dos jogadores que foi protagonista, assim podemos dizer, né, tanto da competição da Copa do Brasil quanto da Libertadores que o Flamengo levou, tá? Tá a ponto de alcançar sua marca de 29 gols, tá? Ele se encontra com 28, ele está perto de alcançar a marca dele de 2022 no Flamengo ainda esse ano. Embora o Pedro não vive um bom momento também, né? Embora fez o gol de pênalti, mas não fez uma partida também muito boa, né? Ele e o Gabigol, que são os principais jogadores do Flamengo, não vêm muito bem, os dois atacantes, né, não vêm muito bem, tá? E então assim, o Pedro fez um gol de pênalti ontem, né? Cobrou muito bem, né? Deslocando totalmente ali o Rafael lá, do goleiro do Cruzeiro, que outro foi vaiado e tudo lá no Mineirão pela torcida do Cruzeiro, tá? Deslocou, bateu muito bem o pênalti, fez e tá próximo aí de igualar a sua marca, tá com 28 gols, tá perto de igualar a sua melhor marca, né? Que foi em 2023, tá? Igualar a sua marca aí de 29 gols. E assim, quem sabe passar, creio eu que ele vai passar essa marca dele aí, tá? Ainda esse ano, tá ok? Mas o Pedro não vive um bom momento, o Gabigol pior, tá? Mas o Pedro ainda entrega ali uma qualidade e tal, etc, mas não vive o seu melhor momento, futebolisticamente falando, né?
esse ano não vive, tá? Mas o Gabigol, o cara se encontra numa situação tenebrosa, né? O Gabigol ontem teve um lance que o Pulgar dá uma bola redondinha para ele, refinada. O Gabigol, cara, ele tá tão lento, tão pesado, que aquela bola ali, ele já era para estar girando em direção ao gol, tá ligado? Ele já era para estar girando em direção ao gol, mas ele tá um jogador tão fora de forma. Eu não digo que ele tá gordo, mas ele é um jogador que tá um pouco inchado, forte demais, tá pesado, entendeu? Que ele não consegue hoje ter uma agilidade. Porque se fosse o Gabigol de 2019, aquele lance ali teria sido um lance de gol claro ou até mesmo um gol, tá ligado? Porque ele... Aquela bola, cara, era pro cara já girar e bater, irmão. Com tudo, tá ligado? Bater com tudo. Ou com a perna direita, mas aí o Gabigol, né, não procura se aperfeiçoar em melhorar o chute dele com a perna direita. Ou, meu parceiro, já ali dominar e já, pum, né? Já chutar com a esquerda, dominar com a direita e chutar com a esquerda, porque dava pra ele fazer isso, né? Mas enfim... o Gabigol não vive um bom momento, mas eu torço para que ele recupere o seu futebol, tá? Que não vem bem, tá ok? Bom, em relação ao Bruno Henrique, cara, teve, né, conversas aí, né, entre o empresário do Bruno Henrique, que inclusive teve ali na concentração dos jogadores, ali antes mesmo do clássico, do jogo contra o Cruzeiro, um clássico do futebol brasileiro, o Flamengo e Cruzeiro é um clássico, embora o Cruzeiro não vive um bom momento, né? Enfim. Ele teve ali na concentração e tudo mais, conversou com o Marcos Braz, com o Bruno Spindler, etc, tá? Mas ainda não tem nada resolvido se o Bruno Henrique vai renovar. Parece que o Flamengo fez uma boa proposta nos moldes ali de um salário chegando ali próximo, talvez do Gabigol ali de 1.800 e tal, ainda com bonificação de títulos, né? Que eu acho muito importante, bonificação de títulos, né? Em vez de botar por número de jogos, botar por títulos, né? Porque aí isso motiva o cara ainda mais, tá? Não igualou ali a proposta que o Palmeiras fez, né? Que eu acho essa situação do Palmeiras, cara, é uma situação mesmo para prejudicar o Flamengo, porque o Palmeiras sabe que não tem condições nenhuma de chegar ali e contratar o Bruno Henrique, sabe? Em sã consciência eles sabem que é uma negociação muito difícil de acontecer, porque o Bruno Henrique tem uma história, tem, né, é um ídolo aqui no Flamengo, é um cara que está totalmente, né, acomodado com tudo que ele conquistou aqui e tal, entendeu? E tem que ir pro Palmeiras, se mudar para São Paulo, embora seja pertinho, poucos minutos, pegar um avião e tal, etc. Mas, pô, cara, para reconquistar conquistar, né, no caso, uma torcida, tal, entendeu? Aí tem a chance de perder toda a idolatria que ele tem com a torcida do Flamengo. Então, sabe, cara, em seu consciência os caras sabem, mas futebol não custa nada tentar ali e tal, né? Eu acho que 4 anos, 2 milhões de reais, nem pro Dudu, que é um cara que tem história lá no Palmeiras, eles ofereceram isso, então, sabe, arrumar problema pro próprio Palmeiras, né, porque muitos jogadores ficariam incomodados com essa situação, né, creio eu, porra, o Bruno Henrique conquistou tudo lá no Flamengo, tudo bem, mas, pô, eu conquistei tudo aqui no Palmeiras, por que não aumenta o meu salário também, né, por que não chega a esse ponto também, o Gustavo Gomes, os jogadores que lá, né, tem a idolatria, ou então o Rony, o Veiga, o próprio Dudu também, né? Então, tipo assim, né? Vamos parar pra pensar um pouquinho. Os caras sabem que eles não vão conseguir contratar o Bruno Henrique. Eles sabem. Pra mim, o Bruno Henrique fica. Parece que ele já deu a declaração, né? Que ele não joga em outro lugar no Brasil a não ser no Flamengo. Ele, se for, pra Europa, pro futebol árabe, né? Inclusive, tá saindo uma informação aí que, inclusive do Fla Nação VVP, dá uns créditos a ele aí, que dizem que o empresário dele, né, espera uma proposta do Jorge Jesus, né, de até mesmo ir para uma proposta do Al Hilal, né, um convite do Jorge Jesus para ele estar jogando lá vestindo a camisa do Al Hilal, já que o Neymar, né, sofreu a lesão e vai desfalcar aí por um bom tempo a equipe do Al Hilal, né. Então, assim, ele mesmo já declarou aí que não vê se jogando em outro clube a não ser do Brasil, a não ser lá fora, na Europa e tudo mais, no futebol árabe aí que tá crescendo e etc, tá ok? Então, assim, é o seguinte, cara, o empresário do Bruno Henrique pretende viajar ao Rio para conversar pessoalmente, isso é uma informação aí do coluna do Flamengo, tá? Para conversar pessoalmente com o jogador para definir a situação. E aí, vai aceitar a proposta? Não vai? Vai ficar? Não vai? Qual vai ser, né? Eu acho, na minha opinião, não é informação, minha opinião, para mim, o Bruno Henrique vai renovar sim e vai continuar no Flamengo,
Eu acho que ele está muito bem ambientado aqui, como eu disse, está muito bem acomodado aqui no Flamengo, tá? Não acomodado de acomodado, né, etc. Tá, um pouco também, um pouquinho, né? O Bruno Henrique nos últimos jogos não vem jogando bem também não, né? Mas, né, tá acomodado e tal, está ambientado com o Flamengo e etc. Então, com certeza ele deve continuar, né? Mas isso é uma opinião minha, acredito eu, tá? Não é informação nem nada de que ele deve sim continuar no Flamengo, tá? Agora falando sobre jejum que o Flamengo quebrou com o Tite, isso mesmo, cara. É o seguinte, o Flamengo ficou 6 jogos sem marcar 2 gols, 3 gols, né? 2 gols. O Flamengo ficou há 6 jogos sem marcar. Talvez você não tenha percebido isso, mas o Flamengo ficou. E ontem o Flamengo quebrou esse jejum de 6 jogos sem marcar 2 gols, fazendo 2-0 ontem, né? Em cima do Cruzeiro, né? Conseguindo uma ótima vitória em cima do Cruzeiro. Então o Flamengo quebrou esse jejum aí que tava, né? E eu acho um absurdo o Flamengo hoje. Acho que isso reflete o momento dos nossos atacantes, dos nossos homens de ofensivos, assim, que é muito mal. O Pedro não vem bem, o Gabigol não vem bem, né? O Bruno Henrique deu uma caída também de produção, mas é entendível, o cara que tá voltando de lesão e tal, eu acho que, né, é entendível o momento do Bruno Henrique, mas também não vem bem. Arrascaeta também, o cara que vem jogando bem, que vem, que fez uma ótima partida ontem, que entrega ali ofensivamente, é o Gerson, cara. Entendeu? É o Gerson. Ontem fez uma boa partida, correu o tempo todo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, ele que vem sendo bastante criticado. Eu acho que a convocação da seleção brasileira deu uma motivação para ele, entendeu? Então, eu espero que o Gerson continue assim, que ele continue aqui no Flamengo apresentando esse ótimo futebol dele, tá? E, cara, o Flamengo vinha um tempo sem marcar 2 gols em uma partida, né? E ontem voltou a marcar em cima do Cruzeiro. E espero que contra o Vasco, né? Se for possível, né? Uma nova goleada, não sei, né? Vamos esperar para ver aí como vai ser esse clássico. Vai ser um jogão que acontece no domingo entre Flamengo e Vasco. Tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui das nossas notícias e informações sobre o nosso Mengão. Mais uma vez, peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês, tá? Deixar um comentário e tudo mais, compartilhar e ativar o sino da notificação até mesmo para você ser notificado dos vídeos e conteúdos que estão surgindo aqui no nosso canal, tá ok? Tamo junto? É isso aí, galera. Saudações.